Boa noite a todos. Querido Mestre Jesus, a gente queria agradecer, né? A gente está aqui hoje, podendo reunir aqui com os nossos irmãos para evoluir um pouco mais nos estudos, né? Agradecer a Deus dessa oportunidade da gente estar aqui hoje, para evoluir um pouco mais, crescer um pouco mais nos estudos. Então, agradecer a Deus essa oportunidade. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que nós possamos ter a nossa fala, a nossa audição, o nosso discernimento bem aguçado para podermos compreendê-lo melhor nesta noite, identificá-lo melhor também nessa oportunidade, porque hoje o tema é Ele, Jesus. Na sequência dos 15 princípios fundamentais, nos nossos encontros anteriores nós refletimos sobre Deus, sua existência, seus atributos e, enfim, sobre o tema Deus. E o segundo tema na sequência dos 15 princípios fundamentais é Jesus. Hoje nós vamos então conversar sobre ele e nós vamos gastar um pouquinho de tempo, porque ele tem muita história, né? Nós precisamos saber mais sobre ele, identificá-lo melhor. Conversamos aqui em oportunidade passada, já nesse encontro dos 15 princípios, sobre a necessidade de nós ampliarmos a nossa visão sobre Jesus, enxergando-o como o Cristo. E nessa linha que nós vamos caminhar, nesse processo de identificação dele, de compreensão dele, para que a gente comece a enxergar, a vê-lo diferente de que temos visto até agora. E principalmente, não basta a gente vê-lo, cada um de nós vê-lo diferente, para que através dessa visão nova, dessa tomada de consciência nova da importância de Jesus, nós paremos com os nossos enganos, com os nossos equívocos, identificando aí como o nosso maior e principal equívoco de todos os tempos, de toda a nossa vida, que é esse engano de negligenciar ou ignorar o Evangelho dele. A humanidade está extremamente equivocada e vem cometendo o mesmo equívoco, mas aos poucos todos nós vamos conhecendo a verdade, vamos nos libertando desse equívoco, mas enquanto não vamos gradativamente compreendendo essa verdade trazida por Jesus, que é o portador da verdade, ele que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, mas enquanto isso a gente vive no engano, vive na indiferença ao Evangelho de Jesus. E que a gente, identificando ele melhor, que a gente conversando mais sobre ele, que a gente refletindo mais, identificando mais, sem personalismo, nós vamos buscando aí nas passagens, tanto do Evangelho, quanto das obras básicas, quanto na literatura complementar, pontos fundamentais para que a gente vá trocando as lentes e enxergando Jesus melhor, diferentemente, com o objetivo de que isso, voltando a repetir, de que isso faça diferença na nossa forma de nos conduzirmos pela vida, seguindo como modelo e como guia, que é o que ele é. Como é que ele é modelo, como é que ele, por quê? Então, identificar essa grandeza de Jesus como o Cristo, para que a partir daí a gente se encoraje mais e que acenda novas luzes dentro de nós, para que a gente possa sair dessa escuridão da ignorância e verdadeiramente compreendê-lo cada vez mais. Vamos compreendê-lo integralmente? De jeito nenhum. É a mesma forma que nós não vamos compreender o Espírito, nós não vamos compreender Jesus na sua natureza íntima. Assim como na questão 11, será dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus, e os discípulos e os Espíritos falam para nós, não.
Mas a partir do momento em que nós vamos nos desmaterializando, ou seja, nos desvinculando dos liames da matéria, dos vínculos com a matéria, a nossa visão vai clareando. Então, da mesma forma é Jesus. Para enxergá-lo melhor, nós precisamos de desmaterializar a nossa visão e, consequentemente, espiritualizar a nossa visão e a nossa compreensão dele. Nós vamos, nesse primeiro momento, hoje, provavelmente, durante os 2 momentos do nosso encontro, nós vamos fazer uma correlação ali na linha do tempo, ali dos princípios básicos, de Jesus com os demais princípios fundamentais. Porque vimos dizendo que os 15 princípios básicos, eles são entrelaçados, interdependentes, eles se sustentam uns aos outros, se justificam uns aos outros. E a proposta de hoje é a gente estudar dessa forma, naquela linha que nós fizemos no nosso último ou penúltimo encontro, para que nessa continuidade nós possamos atingir o nosso objetivo. Então nós temos aí o primeiro tema, é Deus. O primeiro princípio fundamental é Deus. E o segundo é Jesus. Há um livro do José Raul Teixeira, a psicografia dele, e o livro é do irmão Vitor, e o título do livro é Quem é o Cristo? E aí ele vem desenvolvendo, através de passagens evangélicas, nos ajudando a identificar o Cristo pela sua fala, pelos seus ensinamentos e pelos seus exemplos, pela sua inteligência, pela sua perspicácia, pela sua didática, pela sua pedagogia, por toda a sabedoria imensa, que nós não temos a noção dessa sabedoria dele. Mas o irmão Vitor vem trazer para nós, nesse livro, Quem é o Cristo, que nós estamos falando do livro, para a gente poder recomendá-lo, para que a gente vá abrindo portas de compreensão do Cristo, através desses emissários do Cristo, desses trabalhadores do Cristo, que vêm pintar o retrato dele para nós, porque para nós, no estágio que nós nos encontramos, muitas vezes é preciso desenhar para a gente entender, né? E é isso que eles vêm fazendo, com muito carinho, com muito respeito ao nosso momento, a nossa pouca capacidade de assimilação ainda, tendo em vista o quanto que nós precisamos de desenvolver em inteligência, que é um atributo do Espírito, que a gente às vezes tem preguiça de filosofar, de trabalhar a potencialização dessa inteligência, e que todos nós precisamos de bater para poder a porta se abrir, estudar, quanto mais nós conseguirmos. Então, a primeira pergunta em relação aos 2 temas, Deus e Jesus, a esses 2 princípios fundamentais do Espiritismo, a primeira pergunta é: Jesus é Deus? Jesus é Deus? Vimos através dos tempos, e vemos agora também, muitos da humanidade acreditando piamente nisso, que é um entendimento, um conhecimento, uma crença pautada numa fé cega, que vem passando de tempos em tempos até chegar aos nossos dias, mas cada um tem um momento em que tem acesa algumas luzes da razão, e para começar a identificar no próprio Evangelho essa diferenciação entre Jesus e Deus. Então é fundamental que a gente busque essa compreensão, para que saiamos dessa confusão, do engano, e que verdadeiramente estabeleçamos as coisas nos seus devidos lugares e atribuamos a Deus o que é de Deus,
a César o que é de César e a Jesus ao Cristo o que é de Jesus e que é do Cristo. É uma questão até de justiça, é uma questão também de libertação de todos nós desse equívoco, porque no próprio Evangelho Jesus fala em muitas passagens diferenciando-se do Pai. O Evangelho que eu trago não é meu, é do Pai que está nos céus, não é céu, nos céus, porque o Evangelho não é dele, é do Pai que está nos céus íntimos de cada um, nos corações de cada um. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Na oração dominical, ele inicia na primeira frase já separando as coisas. Quando ele fala Pai Nosso, ele não fala Pai de vocês e nem fala que eu sou o Pai. Ele recorre ao Pai. No Sermão do Cenáculo, ele, numa prece, assim, numa rogativa pelos seus discípulos, a gente, quando estuda aquela passagem, não tem como não se tocar, não tem como não se emocionar com o zelo de Jesus pelos seus discípulos, naquela passagem, naquela prece que ele faz, e chega no momento em que ele fala assim: Pai, cuida deles como eu tenho cuidado deles até agora. Eu vou para o Pai, cuida deles para mim, Pai. Então, assim, no próprio Evangelho a gente percebe as diferenciações muito claras, e que o próprio Jesus separa isso muito bem. Mas por mais que a gente pense hoje, à luz de uma lógica, de uma razão clara, de uma cristalina mesmo, a gente não conseguimos ainda entender como foi que nós chegamos a essa conclusão de que Jesus era Deus. Aí nós vamos buscar isso em passagens do Evangelho e vamos também trabalhar a questão da Santíssima Trindade. Jesus não é Deus, o Espírito Santo também não é Deus. Nós estamos aqui fazendo crítica a nenhuma crença ou a nenhuma religião. Ou não estamos aqui querendo consertar nada de jeito nenhum. Nós só queremos com essa diferenciação buscar pontos na literatura sagrada para que ali nós identificamos isso melhor. Então nós queremos deixar para a semana que vem conversarmos sobre a Santíssima Trindade, para que a gente faça essas separações, mas à luz de um entendimento novo trazido pela espiritualidade, trazido pelo próprio Cristo, e que nós desejamos e vamos preparar esse tema melhor, porque ele é um tema bem complexo e que vai mexer com as estruturas da nossa própria crença, de muitos que venham a nos ouvir, e que nós queremos fundamentar isso muito bem. Vamos deixar isso para a semana que vem. Semana que vem nós conversaremos sobre a Trindade Universal, onde dentro desse princípio fundamental, desse tema Jesus. Okay? O objetivo disso é clarear o nosso entendimento, é arranjar mais uma sedimentação para essa pedra, para essa rocha sobre a qual nós estamos edificando o nosso edifício de fé, o nosso processo de construção de fé. E esses dados são muito importantes, porque o objeto da nossa fé é Deus, e ele precisa de ser muito bem definido e muito bem estabelecido esse padrão divino para nós, para que a gente não continue oscilando a nossa fé, porque a nossa fé, repetindo o que nós já dissemos em outros momentos, a nossa fé oscila exatamente porque o objeto da nossa fé, que é Deus, também oscila segundo a nossa percepção, segundo a nossa concepção. Então, esse tema Santíssima Trindade, nós precisamos de desenvolvê-lo muito bem elaborado, para que a gente tenha fundamentos na literatura sagrada para justificar o que nós vamos estudar aqui. Vamos preparar isso melhor para a semana que vem. Então, Jesus não é Deus.
Deus é Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jogamos no triângulo da Trindade Universal. Deus criou o Espírito, criou. Deus criou a matéria, criou. Essa relação entre Espírito e matéria é conosco. E o que Jesus faz, o objetivo de Jesus é que nós construamos, o eixo central da missão do Cristo é que nós construamos em nós o reino de Deus. Todo o objetivo fundamental do Cristo. E na proporção em que nós vamos avançando nesse processo de construção, nós vamos cada vez mais nos encontrando um pouco mais Deus dentro de nós. E é curioso, é interessante a gente perceber que toda vez que nós conseguimos identificar Deus dentro de nós, nós perdemos algo. É estranho isso, né? Porque cada vez que verdadeiramente nós identificamos Deus dentro de nós, Deus retira algo de nós e coloca algo dele. Então, na verdade, a expressão nós perdemos, nós trocamos de valores. Algo, mas perdemos sim porque admitimos até então como propriedade nossa aquele valor, aquele algo, aquilo em que Deus, ao ser visto por nós, nós não conseguimos mais conviver com aquilo. Mas no lugar daquele valor, daquele algo, daquela coisa que nós perdemos, estamos falando de coisa como se fosse material, né? Daquele valor que nós perdemos, Deus coloca um novo. Esse é o processo de reforma do homem, esse é o processo de reforma íntima, é trocar valores. E o objetivo de Jesus é que nós construamos em nós esse reino dos céus. E nesse processo de construção desse reino dos céus, ele acontece por intermédio da substituição de valores, da criação de novos valores, do processo de educação da alma. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec nos fala sobre a questão da educação como sendo o conjunto dos hábitos adquiridos. Nós temos e somos constituídos de muitos hábitos, temos muitos hábitos. O nosso que fazer no dia é muito habitual. E nós vimos através dos tempos repetindo hábitos que não cabem mais na nossa consciência hoje. E que a partir de uma tomada de consciência nova, nós precisamos e conseguimos e damos conta e acontece em nós a mudança desse hábito. Alcione, filha do Peixotinho, Alcione Peixoto, tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que é Mudança de Hábitos, em que ela vem desenvolvendo esse caminho e essa necessidade, salientando essa necessidade para que a gente trabalhe esse processo de mudança de hábitos em nós, porque nós trazemos hábitos, repetindo isso, de homens velhos, e que quando nós conseguimos trocar esses hábitos por hábitos melhores, nós estamos estabelecendo um encontro com Deus dentro de nós. Por isso é que ele fala: Pai nosso que estais nos céus das mentes e dos corações de cada um. Porque hoje nós já sabemos que céu e inferno não são lugares, mas que são estados de alma, e que nós podemos estar num verdadeiro um lugar completamente desagradável e desfavorável, mas dependendo da nossa postura mental, nós continuamos nos sentindo em estado de céu. Ao mesmo tempo que podemos estar num lugar que poderia ser chamado de uma festa, mas que nós, se estivermos em estado de infernal intimamente, ou seja, conflitante, carregado de conflitos, de remorsos, de tantos outros valores e sentimentos que nos infernizam a vida, que geram esse desconforto, essa desconstrução do reino de Deus em nós. E esse reino de Deus nós precisamos de vê-lo como sendo essa qualidade de vida espiritual, e Jesus vem exatamente para nos prestar consultoria para isso.
As empresas hoje gastam um dinheirão, milhares de dólares, de reais, para contratar um consultor. Quem é o consultor? É aquele que se preparou mais, é aquele que já vivenciou aquelas experiências, é aquele que já passou por aquelas etapas e que consegue enxergar a situação um pouco mais no alto. Então Jesus, ele vem prestar consultoria para a humanidade. Por quê? Porque ele já passou por onde nós estamos passando hoje. Por que ele se compadece tanto por nós? Por que ele tem tanta paciência conosco? É porque ele já passou. Nós hoje estamos vivendo um momento muito grave, muito no planeta inteiro. É uma coisa planetária esse momento que nós estamos vivendo de Covid, de pandemia. E a espiritualidade está sob o comando do Cristo, obviamente. Jesus sai de lá e vem aqui cuidar disso? Não, gente. Nós não podemos entender dessa forma. Jesus não tem que sair de lá. Há mecanismos de transmissão, de influência, de pensamentos. Nós hoje estamos aqui utilizando uma gravação. Essa gravação vai chegar do outro lado do mundo. Ela pode chegar do outro lado do mundo. Ela pode chegar em cada canto desse mundo por intermédio dos recursos que nós estamos usando no YouTube. Imagine Jesus com toda a sua sabedoria. Ele precisa sair de lá e vir cá. Nós estamos daqui levando o Evangelho de Jesus, os 15 princípios fundamentais, para iluminar as páginas desse Evangelho, utilizando um recurso simples. Então vamos usar essa lógica, essa razão, como é que Jesus está comandando e coordenando todo esse processo, além da sabedoria dele. Então essa trajetória que nós estamos fazendo como espíritos, certamente Jesus já a fez, porque ele não é privilegiado do Pai, ele é bem mais antigo do que nós também. Basta saber que a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos, e João fala no seu Evangelho, antes que o mundo existisse, ele já era, do verbo ser. Ou seja, ele já recebe a responsabilidade, ele já recebe a missão de criar um mundo para que nós pudéssemos desenvolver a nossa evolução nele. Então, é esse ser, esse Cristo que começou a sua trajetória como espírito como nós, que começou a sua trajetória como princípio inteligente como nós. Mas as pessoas devem estar, mas gente, isso tem muito tempo. Não nos esqueçamos de que Deus é eterno. Eterno é aquele que não tem início e nem terá fim. A nossa inteligência não consegue captar isso muito bem hoje. Nós aceitamos isso como verdade, como lógica, e conseguimos enxergar isso pelo raciocínio e pelo pensamento. Porque é raciocínio de Kardec. Se Deus não fosse eterno e tivesse tido início, alguém teria que tê-lo criado. E aí pelas vias do raciocínio, do pensamento, da lógica, a gente vai admitindo essas peculiaridades divinas, esses atributos de Deus. E nessa peculiaridade, nessa eternidade, se não teve início, então há uma eternidade para cá também. E há uma eternidade para lá. Essa nos pertence. Essa pertenceu a Jesus, essa pertence a Deus. Desde do momento em que nós concebemos Deus. Quando? Não vamos entrar nisso porque vai complicar a nossa mente. Mas, então Jesus foi criado muito antes que nós. A conclusão que a gente chega à luz do raciocínio é essa. E que fez a sua trajetória. Por isso que ele fala, eu sou o caminho. Ele passou pelo caminho que nós estamos passando hoje. Ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo hoje, porque ele já vivenciou isso. Assim como toda a espiritualidade que está a serviço dele, nos assistindo. Há hoje no plano espiritual, um movimento acelerado, plano espiritual, um movimento acelerado
um projeto em execução, tudo muito bem planejado, tudo muito bem organizado, tudo muito bem concatenado para dar assistência a esse momento que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo no caos. O universo tem um governo, que é o Pai, e tem incontáveis trabalhadores do Pai lá nas alturas da evolução, coordenando todo o processo de redenção das humanidades. Quem nos diz isso é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Na abertura do livro, ele conta para nós que nós pedimos licença para ler esse trechinho, para a gente justificar isso que nós estamos falando. No capítulo 1 desse livro, A Caminho da Luz, que todos nós devíamos estudar, não só ler, ele vai falar sobre a comunidade dos espíritos puros. Espírito puro, nós já vimos naquele gráfico, no nosso encontro passado, são aqueles que nenhuma influência mais tem na matéria. São aqueles que adquiriram a perfeição e que ainda estão se aperfeiçoando, mas eles já saíram da frequência da matéria e que já atingiram o estágio da infalibilidade. São infalíveis no plano espiritual e enquanto encarnados. Esse é o espírito puro. Então, Emmanuel fala para nós assim: rezam as tradições do mundo espiritual, ou seja, nos registros do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema. Qual é o nosso sistema? Galáctico, nosso sistema solar. Que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Está falando só de um Jesus, um Cristo não. Está falando de uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor do Universo. Não é que foram eleitos por privilégio, não. Vamos continuar. Em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Vamos entender isso? Quem é que é a turma do Cristo? Diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Vamos entender esse ditado aí? Faz parte de uma comunidade de espíritos puros. Nesse processo evolutivo, quando se atinge a primeira ordem e a primeira classe, que é a primeira ordem, classe única, lá dos espíritos puros, que está descrito lá nas questões 100, parece que essa aí está na 112 ou 113. 100 e seguintes. Esse ser puro, ele tem uma autonomia total. O que é isso? Ele chega no ponto da infalibilidade. Ele faz, escolhe e realiza segundo as leis de Deus. Então não há equívocos, não há enganos com essa categoria de ser, de espíritos puros, com essa categoria de espírito. Não há enganos, não há erros. São espíritos que já estão infalíveis, que quando vêm em missão não precisam obviamente mais reencarnar. Por quê? Porque não tem mais nenhum ajuste com a matéria.
não precisam passar pela administração da matéria, pela lida com a matéria. Esses espíritos puros, dos quais faz parte o Cristo, esses espíritos, quando vêm, eles vêm em missão, como veio o Cristo e se personificou em Jesus. Então Jesus, voltando a repetir, é uma reencarnação, uma encarnação, uma encarnação do Cristo no planeta. Para quê? Para cumprir aquele momento já planejado no seu processo de redenção da humanidade, no seu projeto de redenção da humanidade. Houve um momento em que Jesus atuou na governadoria do planeta, por intermédio dos seus colaboradores. E em cada momento, em cada ação desse momento de governadoria, que nós vamos estudar isso em outros episódios aí para frente, dentro desse mesmo tema, em cada momento ele enviou mensageiros, e em cada momento desse envio de mensageiros, esses mensageiros anunciavam a sua vinda. Nesse livro aqui, A Caminho da Luz, nos conta Emmanuel que Jesus, quando acolhe aos seus cuidados os exilados de Capela, ele os reúne, os consola, os anima, os conclama a trabalharem em favor dos terráqueos, para que atingissem méritos e créditos para retorno, para continuar evoluindo. E nos narra Emmanuel aqui que naquele encontro Jesus promete aos capelinos que no momento oportuno, que não faltaria nenhum recurso, nenhum socorro, nenhum provimento, e que mandaria mensageiros, e que no momento oportuno ele viria. Então essa coisa de esperar o Messias, essa ideia de esperar o Messias, essa que está plantada no nosso psiquismo, ela não vem de ontem, ela não vem só dos profetas, ela não vem dos anúncios de Moisés e dos anúncios de profeta, ela vem desde lá mais atrás, desde mais 3 Antonte. Então Jesus, antes de vir repetindo esse anúncio por intermédio dos seus enviados, ele próprio, segundo Emmanuel, promete isso aos capelinos. Então é desse Cristo, é desse ser que nós estamos falando, que faz parte de uma comunidade de espíritos puros e que são escolhidos, eleitos pelo Senhor da vida e do universo para empunhar as rédeas dos incontáveis mundos, empunhar as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Aqui nós precisamos de entrar com mais um princípio fundamental, que é pluralidade dos mundos habitados. Que nós vamos continuar a sequência desse estudo. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um intervalo curtinho, só para recarregar as baterias aqui do telefone, da gravação, e que voltamos daqui a pouco dando sequência nessa mesma linha de raciocínio. Tá? Até já!